combater o neoliberalismo. Mais duas na primeira revoada. Júlio, depois Beltrán. Na crítica da razão indolente, você fala do conhecimento estético expressivo, né, como uma linha do paradigma emergente. E aí eu vi que recentemente lançou um livro de, não sei se é poesia ou letras de rap, né, rap global. E agora sei que está num projeto também trabalhando com o pessoal do rap aqui de Porto Alegre. Queria que falasse um pouco sobre isso, como tem sido a sua experiência nessa parte mais poética. Colega lá atrás. Queria que falasse seu nome, que está sendo transmitido online pelo nosso canal no YouTube. Meu nome é Eduardo, eu sou estudante de graduação em Ciências Sociais aqui na URGS. Eu queria ouvir de ti, nós como estudantes de graduação aqui da URGS, nós percebemos que a produção científica em Ciências Sociais se mantém bastante distante das demandas mais urgentes da sociedade. Como ouvi tu falando sobre isso, eu gostaria que tu apontasse caminhos para se agir dentro da universidade para que a universidade possa cumprir melhor seu papel social. Obrigado. Mais uma. Professor Boaventura, uma pergunta educacional. Assim, na minha leitura da sua fala, eu vi uma questão de currículo. Na verdade, um recorte nas epistemologias do Sul. O que a gente tem feito é um recorte ocidental, um tipo de conhecimento, outro não. E existe agora uma discussão no Ministério da Educação de unificação do currículo da escola básica, que deverá ser feito até 2016. Um plano de, enfim, nós temos um currículo unificado para todas as escolas. Agora a gente tem, enfim, uns parâmetros e as orientações curriculares, a gente tem áreas, né? E isso seria mais, pelo que eu pude entender, a discussão está começando, nós teríamos, assim, coisas mais específicas. Eu gostaria que você falasse sobre isso, sobre essa escolha curricular dentro dessa sua visão de epistemologias, de outras visões, né? Então eu vou responder brevemente. Claro que eu devia esclarecer que quando eu falo de epistemologias do Sul, não é o Sul geográfico. A Austrália, para mim, é Norte. A Nova Zelândia é Norte. Embora a Austrália tenha um Sul lá dentro, que são os indígenas. Não é? O Sul não é um Sul epistemológico. São aqueles que têm sofrido as injustiças do capitalismo, colonialismo e patriarcado. Portanto, há um Sul dentro do Norte, obviamente. E no Sul geográfico há muitos Nortes. Aquilo que o Eduardo Said chamava Little Europes, as pequenas Europas. Quanto à primeira pergunta, muito obrigado pela pergunta. Eu tenho vindo a trabalhar bastante no Equador e na Bolívia, exatamente com a ideia de plurinacionalidade destes Estados. E tive algum papel nas constituintes de qualquer destes Estados no reconhecimento. Eu penso que sim, que hoje nós caminhamos em algumas sociedades, obviamente que os contextos políticos são diferentes de sociedade para sociedade, para contextos em que a gente pode definir que o conceito da nação, o conceito cívico de nação, que somos todos portugueses, brasileiros, equatorianos, bolivianos, é um conceito de nação perfeitamente legítimo, que vem de toda a lógica do pós-Westfália, da criação do Estado moderno. Mas há também o conceito étnico-cultural da nação, povo-nação. E esse é aquele que vem da identidade cultural, da identidade da língua, da história, da trajetória. E, portanto, é perfeitamente possível que no mesmo país existem diferentes conceitos de nação. E que, portanto, todos são bolivianos, mas uns são aimaras, outros são quechuas. A nação étnico-cultural pode coexistir com a nação cívica. Até porque os indígenas do continente não têm, obviamente, pedido de independência, mas autonomia dentro dos seus territórios. E essa pluralidade vem daí. Claro que depois todo o movimento afro, e o movimento afro descendente neste continente, teve algumas razões de queixa no momento em que o protagonismo do movimento indígena trouxe para a pauta o movimento indígena no continente e o movimento afro ficou esquecido. E se nós olharmos, se contarmos a América Latina no seu conjunto com as Caraíbas, a população afrodescendente é maior que a população indígena, nesse sentido. E, portanto, foi a pouco e pouco,
que a população afro foi conseguindo criar a sua identidade e, em alguns casos, inclusivamente, também ideias de plurinacionalidade, embora aí sejam as ideias do território quilombola, basicamente, não é? Como os povos indígenas, com as suas reservas, não é? Portanto, aqui no Brasil, provavelmente, não se põe a questão da plurinacionalidade. São sempre dois conceitos que têm vindo a existir, por um lado a interculturalidade e a plurinacionalidade. Eu penso que as sociedades são todas interculturais. Hoje a Europa é muito intercultural, com todas as migrações que vieram do norte da África e das antigas colónias. É hoje um continente muito intercultural. Não será plurinacional nesse sentido, embora haja nações, como os catalães, como os irlandeses, como os escoceses, que aliás neste momento os escoceses provavelmente até se vão tornar independentes, e os catalães não sabemos como. Mas de todo modo é outra discussão na Europa, e onde se mostra exatamente que quando há um problema na interculturalidade vem o colonialismo. A Europa está a ser extremamente colonialista neste momento, racista, xenofóbica, com a extrema-direita a crescer. As novas leis de imigração só se explicam na Europa pela trajetória histórica do colonialismo. A maneira como se tratam os imigrantes, como eles morrem no Mediterrâneo, abandonados. Por vezes quase se provoca a morte deles para não entrar dentro da Europa. O que se passa é uma tragédia de todo o tamanho. Portanto, eu acho que sim, ele lembrou a minha conversa com a Silvia Rivera Cuzicaki, que é uma grande antropóloga boliviana, a 3.900 metros de altitude, nos Andes, com o Irimana, a dar-nos proteção a essa montanha sagrada dos Quechua, e que estivemos a discutir exatamente isto. Sobretudo porque, quando se fala de plurinacionalidade e de interculturalidade, há também que ver que muitas vezes nestes países, no caso da Bolívia, em que 62% se identificam como indígenas, é preciso ver aqueles também que não são indígenas, os mestiços. E neste continente, grande parte da população é mestiça. É uma mistura, chamem-lhe partes, mulatos, chamem o que quiserem. Cholos, mas são mestiços. Mestiços que se identificam com brancos são mestiços que se identificam com negros ou com os indígenas. E, portanto, nós temos que começar a criar conceitos de mestiçagem descolonizadora. Foi um dos nossos debates, como viu, era então como é que se pode fazer uma mestiçagem descolonizadora? Quando a mestiçagem neste continente é um ato colonial. Começou realmente, fundamentalmente, por violação de mulher negra ou de mulher indígena por homens brancos colonizadores. Basicamente foi assim. Mas é possível hoje termos uma concepção descolonizadora da mestiçagem? Esse é o nosso debate. A segunda pergunta é uma pergunta que faz todo o sentido e que exatamente muitos dos problemas que nós temos hoje é esta contradição entre países que nasceram com um projeto de país, e ainda hoje falava no papel que as universidades tiveram na construção dos projetos de países, mesmo quando estes projetos eram excludentes. Não se pode entender o Brasil sem a USP, digamos assim, ou a UNAM no México, ou a Universidade de Nairobi no Quênia, ou a Universidade de Nehru na Índia. Eram universidades que construíram o próprio projeto de país, não é? E, portanto, as elites brancas, basicamente, desse país, e, portanto, excludentes. Mas há uma ideia de que o país tem uma identidade própria. Hoje, o neoliberalismo não quer projetos de país, mas quer destruí-los. E, aliás, hoje a gente vê como essa tensão, inclusive, está aí no debate eleitoral. Isto é, se é possível ter uma diplomacia que cria alguma autonomia para o Brasil, ou se tem que alinhar, pura e simplesmente, com o Brasil, com os Estados Unidos e a Europa. Portanto, é sempre a mesma tensão sobre um neoliberalismo que, não, obviamente, é global e que quer mercados globais e liberalização, e a ideia de uma soberania nacional. Eu penso que ela tem que ser construída provavelmente em grupo e, portanto, temos dado muita atenção aos chamados países emergentes. Claro que é uma designação eurocêntrica, de todo tamanho. Como é que se pode chamar a China um país emergente com aquela civilização multissecular, não é? Multimilenar, mas é assim, visto do lado ocidental. Como é que estes países estão a tentar criar um outro caminho? Que não é um caminho socialista, não é um caminho autónomo, mas é um caminho que tem alguma autonomia, que aliás foi teorizada por um grande sociólogo brasileiro, o Rui Mauro Marini. Muito pouca gente conhece hoje nas ciências sociais no Brasil. Mas essa é a tensão em que nós estamos, é isso que lhe posso dizer. Quanto à arte, eu penso que hoje, obviamente, não tive tempo de analisar, eu considero que como a arte ou a racionalidade estética ou expressiva foi das menos colonizadas pela modernidade ocidental, ela tem umas potencialidades emancipatórias muito grandes. E, portanto, eu acho que hoje as expressões da arte, da cultura de rua, não estou a falar apenas da arte da cultura, da high culture, da cultura erudita, mas também da cultura popular,
tem virtualidades de compreensão e de transformação do nosso mundo contemporâneo extraordinário. E o que eu estou a trabalhar é exatamente com técnicos e com movimentos de cultura de rua, aqui, no Trocando Ideias, aqui de Porto Alegre. Como é que isso surgiu? Fundamentalmente porque eu acho que o meu conhecimento científico, os meus livros de sociologia, não me permitem, muitas vezes, expressar a minha raiva perante as coisas que existem neste mundo. E, portanto, durante muitos anos fui aprendendo, enfim, com a parte do ano passo nos Estados Unidos, meti-me muito no rap, no hip-hop norte-americano. E aprendi, obviamente, e ouvi muitos, e comecei com muitos deles há muitos anos, no princípio da carreira deles, como Kanye West ou Jay-Z. E, portanto, eu fui empreendendo tudo isso, até que escrevi um livro de rimas de rap global, que está aí produzido, o rap global. É um livro de rimas, realmente, e que tem sido musicado. Bem, o que aconteceu é que esse livro chegou, por coincidência, às mãos dos rappers aqui de Porto Alegre. Do Rafuage, eu tenho um grupo aí de rap, em Canoas, e dos outros, e uma produtora, que é a Fabiana Menina, fabulosa, que começou a trabalhar com eles. Bem, depois disso, o que é que nós temos? Temos neste momento um projeto que estamos a... Era de que eu volto, se ele for aprovado, volto proximamente a Porto Alegre, vamos produzir uma ópera, a Ópera Rap Global, que está aí. E que vai ser muito interessante, porque vai ser com raps, com artistas, vai ser uma coisa muito bonita. Não vou dizer muito mais sobre isso, até porque não sabemos se o projeto vai avante, porque depende, obviamente, de financiamento. Para dizer com toda a verdade, depende da Petrobras, não é? Tenho que o dizer, porque é exatamente isso. De outra maneira, não haverá ópera. Porque não há obra de 5 tostões, como diria o Brecht. Eu acho que tem toda a razão na quarta pergunta da ciência. Não, a universidade vive muito isolada, mas eu penso que hoje há experiências extraordinárias. Não sei se esteve de manhã, eu estive a contar algumas das ideias que hoje estão nas universidades, inclusive nas universidades brasileiras, inovadoras, de trabalhar mais com a comunidade e trazer a comunidade para dentro da universidade. Os movimentos sociais, as bancas populares que eu falei, da Universidade Federal do Ceará. Agora vou estar em Porto Seguro, numa nova Universidade do Sul da Bahia, que está a ser construída com uma lógica totalmente diferente, por um querido amigo, um reitor extremamente inovador, que é o Naomar Almeida Filho, que já foi reitor da Universidade da Bahia e que agora está a criar uma Universidade Federal do Sul da Bahia. O Elgio tinha feito muita inovação na UNILA. Temos agora uma antiga pós-doutoranda minha, que foi presidente da Associação de Pesquisadores Negros no Brasil, a Nilma Gomes, que esteve comigo 2 anos em Portugal e que é agora a reitora da Unilab. Outra iniciativa que eu acho que tem alguns lados ainda do tal subimperialismo brasileiro, que fala uma armória, mas que é uma tentativa interessante de criar outro tipo de universidades. A Universidade da Fronteira Sul, há muita coisa nova que está a ser construída, no sentido de trazer o conhecimento popular para dentro da universidade. É o que eu chamo de extensão ao contrário. Mas isso levar-nos-ia muito longe de ficar. Pois, a tentativa dos Estados de unificar o currículo, meu caro, desde o século XVII é isto. O Estado é fundamentalmente, tem a obsessão da unificação. Os Estados foram criados com a ideia que é uma cultura, um código e uma educação. E um serviço militar. Foram assim que se construíram Estados que eram extremamente diversos. Veja a diversidade que havia de direitos na Europa. E de repente só há o Código Civil de 1804. E só esse é que vale. O resto é tudo usos e costumes. Ainda hoje vivemos isso, chamamos isso de pluralismo jurídico. Mas que é recusado pelas faculdades de Direito. Quem é que assina Direito dos Quilombos, ou Direito Popular, ou Direito Indígena nas faculdades de Direito aqui? Muito raro, alguns sociólogos do Direito, mas coitados, estão isolados. É a ideia da unificação, as Forças Armadas, um direito e um sistema de educação. E realmente, mesmo na Europa, foi a educação que unificou os Estados. Eu conto num dos meus textos que o Dom Carlos, vejam, já no final do século XIX, em Portugal, o rei Dom Carlos, os últimos reis de Portugal, que andava à pesca no Atlântico, o rei nessa altura tinha um tempo livre, não é? Portanto, dedicavam-se a estas coisas, e ele viu uns pescadores ao largo da costa portuguesa, e perguntou: vocês são portugueses? Gritou-lhes da fragata. E ele diz: não, somos da Póvoa de Varzim. Isto é, a Póvoa de Varzim é uma aldeia de pescadores do norte de Portugal. Portanto, os pescadores identificavam-se com a sua aldeia. Isto é, da Póvoa de Varzim não eram portugueses. Portanto, a ideia de que a identidade é uma coisa muito recente, não tem mais de 100 anos. 200 anos talvez agora. E foi o sistema de educação.
Portanto, a ideia dos currículos unificados é essa. É a ideia de uma nação cívica que se quer impor à força. Mas num país como o Brasil é um desastre, em meu entender. Um país intercultural, com uma grande população afrodescendente, com outras histórias, e populações indígenas, populações ribeirinhas, de todo matizes que a gente tem visto e viu aqui no Fórum Social Mundial, não pode criar um currículo unificado e depois criar uns guetos que é a educação especial para indígenas ou para negros. Infelizmente é isso que pode vir a suceder. O que nós temos é que mudar o currículo internamente. Há bocado discutia aqui com o nosso colega sobre o que a minha querida Nelma Gomes fez no Conselho Nacional de Educação sobre o Monteiro Lobato, a intervenção sobre o preconceito. Pode-se discutir, eu já me disse que pode haver ou pode não haver, mas a verdade é que é uma discussão que se tem que fazer. Como é que o negro é visto na história das crianças, o negro e a negra, por exemplo. Portanto, eu acho que nós temos é que ter uma ideia intercultural e, portanto, os currículos têm que ser mais diversos. Nós estamos a viver hoje, no trabalho que eu faço aqui no Brasil, bastante agora com o movimento indígena, é a questão da saúde. Dar acesso à saúde não chega, porque a saúde tem que ser vista de uma perspectiva intercultural, que se chama hoje saúde indígena. Ela tem que ser, é aquilo que eu chamo de ecologia de saberes médicos, de conceitos de saúde. Por exemplo, o conceito de saúde comunitária é muito mais forte na cultura indígena do que na cultura urbana. Quando se está doente, é a comunidade que está doente. Como é que a gente vai fazer a formação para esses outros conceitos de saúde? Não é possível unificar tudo isto. Mas essa é a grande tentação do Estado. Unificar, unificar, unificar e, naturalmente, transformar tudo aquilo que não fica unificado em resíduos, em desperdícios, em coisas marginais. Foi assim que se criou o Estado moderno e ainda hoje não temos realmente uma alternativa a isto. Combinados? Sim, tem mais uma pergunta lá Pelo menos a primeira é essa. Eu queria saber sobre, relacionado ao currículo dos cursos. Eu sou do curso de administração. Dentro da administração, nós temos um racha entre uma literatura mais crítica e uma literatura mais funcionalista, mais inicialista. Eu queria saber, só no início do curso, no primeiro e no segundo semestre, nós temos uma visão crítica ligada às abordagens sociais e à organização da sociedade em si. E como a gente faz para trazer isso para o currículo de um curso que é extremamente importante, assim como todos os outros devem ser importantes, ser tratados como importantes na sociedade, como a gente traz no estudo de sociologia, como a gente puxa essa parte para a abordagem, fazer as pessoas irem atrás, questionar, porque nós estamos, eu acho que, numa sociedade onde a literatura, a parte da administração crítica é ignorada e muitas vezes a gente se desassocia dos estudos sociais e daí nós estamos nessa ideia de mercados e só lucro e só essa coisa neoliberal. Obrigado. Mais duas perguntas, três para terminar. Consuelo, Janita e Luciana. Boa noite, professor Boaventura. Dizer também que eu espero que dentro dessa proposta das epistemologias do Sul, o professor José Vicente e o professor Elge possam se candidatar de novo à reitoria desta universidade. Que a gente possa construir esse projeto. Eu já estou pedindo a campanha eleitoral e ainda quero que eu faça mais campanha. Faço campanha. Então, assim, sou Consuelo Gonçalves, sou do grupo de pesquisa, junto com o professor José Vicente, de PVC, e sou ativista do Movimento Negro Unificado. A minha pergunta é com relação a qual a relação ou como interage as teorias pan-africanistas com a proposta das epistemologias do Sul para produzir caminhos no processo de retomada dos territórios negros na garantia de direitos. Por exemplo, a gente quer saber como construir um caminho unificado hoje, por exemplo, para as 20 mil famílias que
estão prestes ao despejo na cidade de Porto Alegre, né? São 20 mil famílias de 24 ocupações na cidade de Porto Alegre que estão com processos de reintegração de posse, numa ação de polícia, justiça, Estado. Obrigado. Mais duas últimas questões. 3 e terminamos. Sim? Você propôs... Vocês dois ali. Sim? Posso? Tá. Daqui atrás. Você propôs alguns conceitos hoje dos seus livros que eu achei bastante interessante, que me remeteu a algumas comparações. Eu gostaria de saber se essas comparações fazem sentido para o senhor. Você falou em dronificação. É possível comparar a dronificação que você mencionou, a dronificação dos drones? É possível fazer uma continuidade da dronificação com a alienação que o capitalismo impõe em outras áreas das suas relações de poder, inclusive com o fetichismo da mercadoria? E se quando você fala em aquela termo da ontologia de uma língua africana que expõe o ser, não como a palavra ser em si, mas eu existo, ou eu sou, porque você é também, é possível fazer uma comparação com a ideia dialética de que o particular em si só toma realidade enquanto parte de uma totalidade? Enfim, eu me remeto a alguma dessas... Obrigado. E a minha pergunta vai no sentido das epistemologias feministas. Como a gente tinha falado, hoje os movimentos sociais, eles têm dificuldade de se unificar, porque tem, por exemplo, alguns querem combater o capitalismo, mas não questionam o patriarcado. E eu estava pensando na questão do movimento feminista. O movimento feminista latino-americano, que segue uma linha pós-colonial, ele vai questionar o capitalismo, o colonialismo e o patriarcado. Por que ele ainda existe tanta resistência mesmo entre os movimentos para aceitar? Ele tem essa, como dizer... Eu já entendi a pergunta. Seu direito de Guiné-Bissau e Catarina. Boa tarde, professor Boaventura. Sou Frederico, sou estudante de psicologia aqui na UFRGS. O professor que colocou, não queria falar, mas o professor quase me provocou com a questão dessas agências internacionais. Eu vou levar a questão da epistemologia do Sul, mas no contexto africano. A gente tem um grupo de estudos africanos aqui na ILE, a gente está estudando a questão de epistemologia do Sul. E os conceitos vão surgir na questão principalmente das obras do Paulinho, Montuji, Achille Mbembe e Modibo, toda a companhia. O que me parece, professor, no contexto africano, a gente tem, a epistemologia do Sul acaba sendo, usando o termo da Achille Mbembe, sair da grande noite, a partir do último livro dele, sair da grande noite pode ser uma saída tipo dessa grande de tumulto no contexto dessas grandes potências na África. Mas um dos grandes desafios, professor, tem caso de Conércia, que está em Dakar. Recentemente, a Universidade, a partir de 2011, dentro do Senegal, tem a Conércia, e no outro lado, a Universidade Cheikh Anta Diop está querendo implementar, assim como não somente a Universidade Cheikh Anta Diop, algumas universidades africanas já estão quase implementando a reforma de Bolonha, o processo de Bolonha, o famoso processo de Bolonha, está sendo implementado e copiado para os modelos das universidades africanas. Então, existe, ao meu ver, existe esse grande tipo, ao mesmo tempo que está sendo discutido uma saída grande noite, a partir do Sul do Sul, as universidades estão incorporando esse modelo. E a gente sabe que quem financia, principalmente as ciências sociais, quem financia a pesquisa, a maior parte são essas agências. Como que a agência internacional como é que a gente consegue sair dessa grande noite? Obrigado. Então, a sua primeira pergunta, eu acho que tem toda a razão de ser. Há uma grande tradição no nosso conhecimento, é que nós, na pedagogia, vamos do simples para o complexo. E normalmente do atrasado para o mais desenvolvido.
Isto é, nós ensinamos aos estudantes do primeiro ano aquilo que já não acreditamos. Porque já estamos nas ciências da complexidade, estamos com autorização. Isso é muito complicado para os jovens. Vamos começando por dizer aquilo que não é bem assim. E depois só na pós-graduação é que eles começam a abrir os olhos da complexidade do conhecimento científico, quando já foram deformados na formação, na parte da graduação, digamos assim. É a mesma coisa com os direitos humanos, veja. A gente considera que os direitos humanos são fundamentais. Quando é que as faculdades de Direito dão direitos humanos? Durante muito tempo não havia uma cadeira de direitos humanos nas faculdades de Direito. Ou então só há na pós-graduação. Já viu que é um jovem estar a ser treinado praticamente numa filosofia anti-direitos humanos para depois só na pós-graduação os que lá chegam irem estudar direitos humanos? Quando devia ser o primeiro curso, digamos assim. Se forem direitos humanos, digamos, não convencionais, aqueles que eu considero contra-hegemónicos. Eu acho que é um problema geral do currículo. Eu acho que tem toda a razão. Eu acho que a complexidade tem que ser dada desde o início, a problematicidade do saber, os seus limites, e não criar um certo triunfalismo simplista para depois introduzir a complicação depois, porque só depois é que eles são maduros para entender as coisas complexas. É uma maneira ao contrário. Nós devíamos ir das coisas complexas para as simples, e não ao contrário. Quanto à questão das teorias africanas e o pós-colonialismo, obviamente que muito do trabalho desta corrente pós-colonial em que nós temos vindo a trabalhar valoriza muito, dentro das epistemologias, sobretudo o pensamento africano, que é muito, aliás, muito desigual e muito diverso. Aliás, temos epistemologias do Norte em África, como podeis imaginar, e já vos vou dar um exemplo. Mas, obviamente, o que é característico deste pensamento nesta área é de que realmente, ao contrário do que a globalização vai dizer, nós vivemos em processos não só de desterritorialização, mas de reterritorialização. Isto é, cada vez mais nós encontramos reivindicações que têm a ver com território, com terra. E com terra que faz parte da identidade, porque o modelo de desenvolvimento que nós temos hoje, neo-extrativista, como lhe chamamos, de voltar aos recursos naturais, de uma exploração de recursos sem limites, sem precedentes no tempo colonial, está realmente a pôr em causa a vida de milhões e milhões de camponeses, de milhões e milhões de indígenas, no Brasil, na América Latina, em África, em vários países da África. Nós recentemente juntámos em Moçambique os movimentos camponeses do Brasil, alguns representantes, e movimentos moçambicanos de camponeses. Todos lutam contra a mesma multinacional, a Vale do Rio Doce, na exploração do carvão. Porque há realmente um subimperialismo brasileiro em África, não temos dúvidas nenhuma. E também, aliás, na América Latina. A teoria não é minha, é do Rui Mauro Marini, eu acho que ele tem, não me levem a mal. Eu posso explicar depois melhor o que é que eu... Tem nada a ver com o Ileio. O Ileio não é subimperialista, mas tenham cuidado. Tenham cuidado. Portanto, esta ideia, neste momento nós temos um projeto em Moçambique, que é um projeto com tecnologia brasileira e capital japonês, para fazer em Moçambique o que eles fizeram no Cerrado aqui no Brasil. Isto é fazer a monocultivo, ou agronegócio, ou etanol, ou o que seja. Chama-se isso Pro-Savana, que vai expulsar 4 milhões de camponeses de Moçambique. Chamamos a atenção para essa luta e estamos nessa luta com os camponeses de Moçambique. Portanto, acho que hoje a luta pelos territórios é uma luta fundamental. Não? E é por isso que paralisou neste momento, porque este modelo de desenvolvimento não quer de maneira nenhuma que os territórios sejam obstáculos ao desenvolvimento. Vejam a estatística das terras homologadas nos últimos anos, de reservas quilombolas ou de indígenas. Estão praticamente paralisadas. Nos governos anteriores houve muito mais declaração de terras do que atualmente. Este modelo transforma todos aqueles que impedem um megaprojeto, um projeto mineiro, uma barragem, em obstáculos ao desenvolvimento. E, portanto, demoniza-os. Nós temos que pensar uma transição para outro modelo. Até porque sabemos que os booms dos ciclos de recursos naturais demoram 10, 15 anos. O que é que vão fazer os povos quando as águas forem contaminadas, os recursos naturais já não forem tão valorizados, as terras estão empobrecidas, etc. Acho que é isso que eu penso que os políticos hoje deviam estar a pensar.
E, portanto, eu continuo a pensar, não conheço o contexto de Porto Alegre, o contexto urbano aqui de Porto Alegre, portanto não me vou pronunciar sobre isso, mas é evidente que o direito à habitação é um direito constituído pela Constituição como um direito fundamental. Eu que trabalhei com o Noel da Câmara no Recife, em 1980, fui aí pela primeira vez, vejam ainda a transição da ditadura, é que realmente o Dom Helder que apoiava, e apoiava até juridicamente com advogados, aqueles que invadiam as terras no Recife, nos Mocanos, que vinha dizer, e foi aí pela primeira vez que se começou a dizer numa Constituição, antes da Constituição de 88, que o direito à vida e o direito a uma habitação digna é superior ao direito de propriedade. Isso foi em tempo da ditadura. Recife, vejam, os textos estão aí publicados do trabalho que realizamos. Não, a dronificação da política, como eu tenho vindo a defender, esta ideia de um poder invulnerável, obviamente que está a muitos níveis. Eu distingo no meu trabalho 4 ou 5 áreas onde eu vejo isso. Vejo isso nos mercados globais, que podem afetar a vida de uma nação de um dia para o outro, através da manipulação das taxas de juros, sem que a gente possa reagir. É um drone dos mercados financeiros. Os grandes mídias, que hoje em muitos países são um grande partido de oposição contra todos os governos progressistas, são as guerras não declaradas e são os sistemas de segurança integral. Isto é uma coisa que interessa ao Zé Vicente. Porque realmente estas formas de vigilância global em que a gente está são formas de segurança que nós nem nos damos conta que ela existe, mas ela é permanente e é total. Portanto, eu penso que essa dronificação, obviamente, que está aí. No que respeita às epistemologias feministas, bem, é evidente que o movimento feminista é extremamente diverso, é um dos movimentos mais fraturados, se quiser, por coisas, e então neste continente, entre, por exemplo, o movimento feminista branco, se quiser, de classe média urbana, e o movimento feminista indígena, ou o movimento feminista afrodescendente, afro-equatoriano, afro-boliviano, afro-brasileiro, tem concepções diferentes da relação entre homem e mulher, têm agendas muito distintas. A ideia do território é muito importante para o movimento feminista afro ou indígena, não é importante para as mulheres brancas urbanas, em geral, para o feminismo. Portanto, há diferentes correntes do feminismo e, obviamente, o feminismo pós-colonial tem mais resistência porque mexe com os territórios. E isso é que é o grande problema do neoliberalismo. Quer terra livre. É um pouco a ideia colonial da terra livre. Terra de ninguém. Indígena é paisagem. Quanto ao nosso companheiro da Guiné-Bissau, pois nós trabalhamos muito com o CODESRE e tem toda a razão. Essa é uma segunda fase em África que é problemática. Começámos nos anos 90, a partir de 97, com aquele relatório do Banco Mundial sobre a educação em África, que o meu hoje referi de manhã e que foi aconselhado aos países africanos que não investissem na universidade. Eles deveriam investir no ensino básico. Isso foi a devastação que se deu em todo o sistema universitário africano. Algumas universidades protegeram-se bem, melhor. Por exemplo, achei que a Diop de Dakar protegeu-se um bocadinho melhor devido a uma grande proteção do Estado, mas muitas outras, Dar es Salaam, por exemplo, Makerere, por exemplo, foram ao ar praticamente, Eduardo Mondlane, etc. Hoje estão-se a reconstruir. Mas ao reconstruir-se, estão-se a reconstruir no modelo norte-cêntrico. Eu nem lhe diria eurocêntrico, que é tudo mobilizado através das universidades globais dos Estados Unidos, são todas em língua inglesa. São elas que estão realmente a fazer uma grande reforma, que tem uma componente europeia, que é o projeto de Bolonha, não é? Mas o projeto de Bolonha existe para ser subserviente ao projeto americano. É para criar universidades globais. Porque o grande problema da Europa é que eram muitos países diferentes, com currículos diferentes, certificação diferente, anos diferentes para tirar uma licenciatura, uma graduação, uma pós-graduação. Portanto, decidiram unificar para poder competir com universidades americanas nas universidades globais. Basicamente é este o processo de Bolonha. Reduziu, baixou o patamar. Eu pergunto-me agora na Europa o que é que vem depois agora do doutoramento, porque já se desvalorizou a graduação. Já se valorizou, nós já nem quase damos o mestrado, nos Estados Unidos já nem há mestrados. Na Europa ainda damos mestrados, mas cada vez mais, cada vez menos. Na Universidade de Londres, onde no ano passado dei aulas, uma tese de mestrado não pode ter mais de 70 páginas. Não é? E os de doutoramento também não, 170 ou 200 páginas. Então é uma degradação. Eu pergunto, o que é que vem depois do doutoramento? Porque se vamos desvalorizando cada grau é para criar outros.
o objetivo é certamente ter estas pessoas sob controle durante toda a vida, não é? Agora são os pós-doutorandos e depois terão os pós-doutorandos, não sabemos muito bem o que vai ser. É uma pena. Eu penso que a África hoje podia ter uma resposta, e falou colegas, todos os nomes que falou, que são amigos, colegas com quem trabalho, quer o Achille Mbembe, quer o professor Mudimba, e aliás, se for ao meu projeto, tenho uma conversa, não com o Achille, mas com o Mudimba, que aliás é muito curioso. Veja essa conversa, que é conduzida em inglês, obviamente, com o professor Ramosa da África do Sul. São dois conceitos de filosofia africana totalmente opostos. O professor Mudimba na ideia de que a filosofia é ocidental e o professor Ramosa falando da filosofia Ubuntu. Portanto, em África tem muita diversidade e é isso que é fascinante de observar. Então, terminei. Muito obrigado a todos por terem vindo. Muito obrigado. Bom, eu gostaria de agradecer muito. Gostaria de agradecer muito a vida do professor Boaventura, ele já aceitou voltar aqui com o professor convidado Vinéia em algum momento do ano. E queria só convidá-lo para a nova atividade. Nós estamos criando uma nova atividade chamada Idiomas e Culturas, que vai funcionar a partir do dia 10 de novembro, meio-dia, começando com o inglês e terminando no chinês e no russo, são 7 idiomas. Então, estão todos convidados. E esse ciclo continua no dia 11 com o tema, todos recordarão, as Copas do Brasil. Houve alguma Copa esse ano, parece? Espaços, estádios e torcidas. Então eu agradeço muito a todos. Muito bem.